Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje dia 4 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Guerra no Kremlin. Economistas e generais se enfrentam pelo escasso dinheiro de Vladimir Putin. Na realidade, o colapso financeiro está em andamento e de uma maneira já voraz, porque não está tendo dinheiro. O déficit na Rússia explode e não consegue mais pagar a guerra. Então eu acho que essa guerra não vai longe, na minha opinião. O maior interessado numa negociação para um cessar-fogo e, quiçá, um plano já de paz definitiva é a própria Rússia. O próprio ditador, pelo menos deveria ser. Eu acho que ele está, mas não quer mostrar que ele está fraco. Então continua fazendo pose. Esse é o grande problema. Uma grave crise de discórdia interna tomou conta dos bastidores do Kremlin. Uma informação quentíssima, recém-chegada da Rússia. Altas autoridades do governo russo alertam o ditador Vladimir Putin de que o país não pode mais arcar com os custos da guerra. Economistas dos Ministérios das Finanças, do Banco Central, travam uma batalha feroz contra o Ministério da Defesa da Rússia e seus generais, contra o seu ministro, o economista Andrei Belousov. Enquanto os técnicos alertam sobre o colapso econômico iminente, a cúpula militar exige bilhões adicionais para cobrir as perdas no fronte. Mas onde estão esses bilhões adicionais? Esses bilhões que entraram com a ajuda de Donald Trump, isentando as sanções do petróleo da Rússia, elas simplesmente, até agora, deram para cobrir os prejuízos causados pelos novos ataques da Ucrânia contra as refinarias russas. Ou seja, está todo mundo perdido. Não pôde ser usado na guerra, ou se foi, é uma parcela muito pequena. O déficit orçamentário explodiu para 50% acima do planejado, forçando um aumento severo de impostos da população russa. A destruição de refinarias por drones ucranianos estrangulou ainda mais a receita russa, gerando pânico entre os empresários. Assista a esse vídeo, são informações exclusivas diretamente da Rússia. E inscreva-se no canal, deixe o seu like, comente e compartilhe para fortalecer a nossa divulgação, fortalecer o nosso canal, porque aqui você vê a verdade. E esta é uma matéria inédita. A batalha interna pelo cofre escasso do Kremlin. Os bastidores do poder em Moscou estão enfrentando um dos momentos de maior tensão desde o início da invasão. Grandes autoridades de alto escalão, muitas estrelas, autoridades governamentais alertaram diretamente o ditador Vladimir Putin sobre a insustentabilidade financeira da guerra contra a Ucrânia. A renomada agência internacional Bloomberg revelou que este é um sinal grave e claro da profunda discórdia interna no Kremlin. De um lado da disputa estão os economistas russos no Ministério das Finanças e as lideranças do Banco Central. Estes técnicos afirmam categoricamente que a continuidade dos combates levará a um aumento perigoso e descontrolado do déficit orçamentário. Analistas econômicos alertam que reativar a economia russa, que se encontra em situação extremamente precária, isso quem diz é o Banco Central da Rússia, e os economistas, junto com o ministro do Ministério das Finanças, será quase impossível. Você veja, reativar a economia russa será quase impossível, na situação que ela se encontra. Eles dizem isso, já ninguém mais tem medo do Putin. Acho que talvez o próprio Putin esteja com medo de Vladimir Putin. Do outro lado estão os funcionários do Ministério da Defesa e membros do círculo mais radical de Putin, determinados a perseguir os objetivos militares fracassados. Em mais de 4 anos de guerra na Ucrânia, os generais insistem, e o seu ministro, na manutenção e ampliação dos gastos de guerra. A cúpula militar argumenta que qualquer corte nos investimentos militares prejudicaria de forma fatal a indústria interna da Rússia. Eles defendem que a maioria das grandes empresas sobreviventes hoje depende exclusivamente de contratos bilionários com o setor de defesa. É o único setor que não está mais funcionando também, porque já tem muitos pagamentos atrasados.
No entanto, o Ministério da Defesa está resistindo às ordens e exige a liberação imediata de financiamento público adicional. É um rombo bilionário e o fracasso das projeções de guerra. Os gastos militares precisam aumentar de forma desesperada para tentar cobrir um rombo orçamentário estimado em 36 bilhões de dólares. Os jornalistas internacionais revelam que, durante a elaboração do orçamento anual, o Kremlin trabalhava com uma realidade totalmente ilusória. Havia uma forte esperança em Moscou de que a guerra terminasse logo após a realização da cúpula do Alasca, que eu acho que foi uma vergonha aquela cúpula. Vergonha para o Ocidente. Vergonhoso ver o Donald Trump aplaudindo o ditador da Rússia quando desceu do avião e se aproximavam os dois para se cumprimentar. Como a resistência ucraniana destruiu esta previsão, Vladimir Putin enfrenta agora as escolhas extremamente difíceis diante dos severos alertas econômicos. A frustração dos ditadores ficou evidente em público quando ele exigiu explicações rudes sobre por que a desaceleração não foi evitada. Por causa da guerra. Ele é o causador disso. Para piorar a situação de Moscou, a alta internacional nos preços do petróleo gerada pela guerra no Irã não surtiu efeito. Para os economistas russos, calculam que os preços do barril precisariam ficar acima de $100 por um ano para equilibrar as contas da Rússia. Atualmente, e os ucranianos teriam que parar de bombardear e as sanções não poderiam existir e tudo que for produzido fosse mandado para fora do país. Atualmente, o déficit orçamentário da Rússia já saltou para assustadores 2,5% de todo o PIB nacional. Este número representa um rombo de aproximadamente 50% maior do que o plano anual originariamente desenhado e planejado pelo governo. Para tentar salvar a economia fragilizada pelas sanções internacionais, o regime aumentou brutalmente os impostos sobre os cidadãos. Mesmo com o arroxo fiscal, o governo precisa desesperadamente cortar mais gastos públicos ou inventar novas fontes de arrecadação. O plano agora é introduzir um imposto emergencial sobre lucros extraordinários de bancos e grandes exportadoras de matérias-primas, que na realidade não estão tendo lucros por causa da guerra, estão andando em cima do fio da navalha. O estrangulamento ucraniano e o desespero dos empresários. A crise financeira interna é agravada diretamente pelas ações cirúrgicas realizadas pelas forças de defesa da Ucrânia. A economia russa, que já vinha desacelerando drasticamente nos últimos anos, sofreu um golpe fatal em sua infraestrutura. Ataques constantes de drones ucranianos contra refinarias de petróleo, complexos portuários e grandes empresas paralisaram o setor de energia. Estas operações de longo alcance destruíram a capacidade de refino da Rússia, gerando risco real de desabastecimento de combustível em alta temporada, é o que já está acontecendo. Filas e cotas. Não vendem mais que determinada quantia de combustível, como eu já mostrei em vídeos já dessa semana. Diante do colapso logístico e da falta de receitas, grandes representantes do empresariado russo começaram a agir nos bastidores. Segundo informações da agência Reuters, magnatas e líderes de negócios tentam convencer Putin de que é hora de encerrar a guerra. A classe empresarial percebeu que a destruição dos ativos econômicos do país inviabiliza o futuro financeiro da própria Rússia e poderá inviabilizar a própria Rússia. Como apontou o analista Gideon Rachman, o fracasso contínuo da campanha militar na Ucrânia ameaça a permanência de Putin no poder. Políticos, generais e técnicos russos abandonaram o otimismo inicial e passaram a apresentar relatórios altamente críticos sobre o conflito. A elite russa reconhece em silêncio que o país é militarmente incapaz de alcançar os objetivos maximalistas de Putin, mas não atingiu nenhum deles. A história russa é implacável e prova que grandes crises financeiras e fracassos militares abrem o caminho para convulsões políticas. Para nós concluirmos, a guerra de desgaste promovida pelo Kremlin acabou por quebrar a espinha dorsal da estabilidade financeira da própria Rússia, que não era um país de primeiro mundo, e ficou muito mais difícil a situação, não sei em qual mundo que eles estão, mas eu acredito que nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, está abaixo disso. Você compara algumas das republiquetas
mais carentes e mais pobres do planeta. O violento embate entre os economistas e o Ministério da Defesa expõe a fragilidade de um regime que esgotou os seus recursos. O aumento de impostos e os cortes na máquina pública provam que o preço da invasão tornou-se insuportável para o povo russo. Ao golpear as refinarias e portos, a Ucrânia acelera o colapso econômico que sufoca a máquina de guerra de Moscou. Sem dinheiro para financiar os generais e a sua máquina de guerra e supressão de empresários desesperados, o poder absoluto de Vladimir Putin caminha para a ruína, para o desastre total. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se, deem um like, é muito importante, compartilhem, façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.